Olá, boa noite. O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Jorge, negou em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos que tenha sido concedida patente ao laboratório norte-americano Gilead para a produção de medicamento usado no tratamento da hepatite C. Lançado no mercado em 2014, o antiviral Sofosbuvir, produzido por uma empresa americana, revolucionou o tratamento da hepatite C, porque possibilita a cura em cerca de 95% dos casos. A notícia de que o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, teria concedido a patente do remédio para a empresa americana, provocou protestos de pacientes e ações na justiça, pois iria impedir que a Fiocruz continuasse a produzir o genérico do medicamento, que custa R$ 6.000, quase 5 vezes menos do que o de marca. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços esclareceu que a patente do remédio não foi concedida. Nós tivemos duas análises distintas por parte do INPI. Uma sobre o medicamento Sofosbuvir, medicamento completo, cuja patente foi negada pelo INPI, e nós tivemos a análise de uma molécula dessa patente, que foi analisada pelo INPI e que teve o deferimento conforme foi também deferido nos Estados Unidos, União Europeia, em vários países. E essa molécula, segundo o artigo, inclusive, recém-publicado pela Fiocruz, né, num magazine, numa revista da Fiocruz, ela não é utilizada, inclusive, para a fabricação deste medicamento genérico. Garantir o incentivo à pesquisa e, ao mesmo tempo, o acesso dos pacientes a medicamentos inovadores é um desafio no debate sobre patentes. E é o que pretende um projeto apresentado pelo senador José Serra, que já foi ministro da Saúde. Explicitar a competência da Anvisa de examinar a patenteabilidade de invenções farmacêuticas à luz do interesse da saúde pública. Quer dizer, estreitando as possibilidades de conflito do INPI com a Anvisa, dando mais poder à Anvisa do que ela tem hoje. Segundo, eliminar do texto da Lei de Propriedade Industrial a possibilidade que o tempo de vigência de uma patente possa exceder a 20 anos, que é o prazo adotado pela TRIPS, pelo acordo TRIPS. E, no entanto, no Brasil, há patentes concedidas por mais de 20 anos. A segunda parte da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos foi deliberativa. Os senadores aprovaram proposta que regulamenta o trabalho da empregada gestante. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto aprovado estabelece critérios para recebimento de cheque pelo comércio. A proposta será analisada agora pela Comissão de Defesa do Consumidor. A proposta determina o afastamento da empregada gestante, enquanto durar a gestação, de quaisquer atividades ou locais insalubres. Ela exercerá suas atividades em local salubre e, ao contrário da lei trabalhista em vigor, não terá direito ao adicional de insalubridade. Por outro lado, o texto permite o exercício de atividades insalubres em grau médio ou mínimo pela gestante, somente quando ela, voluntariamente, apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança que autorize a sua permanência no local. No texto da reforma trabalhista que alterou a CLT, a empregada somente será afastada do local insalubre se apresentar atestado médico. O presidente da comissão, senador Tasso Gereissati, lembrou que esse foi um dos itens mais questionados durante a votação da nova lei trabalhista. Essa talvez tenha sido dentro do projeto de reforma trabalhista a questão mais polêmica e questionada por todos aqueles que se opuseram à reforma trabalhista, sendo, portanto, essa uma oportunidade importantíssima para que sejam retificadas, se for o caso, esse ponto da legislação. A comissão aprovou também proposta que assegura ao consumidor o pagamento de suas compras com cheque em qualquer comércio. O cheque somente não será aceito se houver informação clara e ostensiva no local sobre a recusa de pagamento por esse meio.
O estabelecimento também poderá recusar o cheque se o nome do emitente estiver em cadastro de serviço de proteção ao crédito e se o consumidor não for o próprio emitente do cheque e titular da conta corrente. O PLC cumpre propósito duplo. Por um lado, defende direitos constitucionais basilares do nosso Estado democrático, como o da igualdade, ao garantir tratamento isonômico aos consumidores que desejem utilizar o cheque como forma de pagamento. E, de outro, protege os estabelecimentos comerciais do recebimento de cheques sem fundo, bem como de tentativas de fraude, ao permitir que esses recusem cheques de consumidores cujo nome esteja negativado ou seja diverso do titular da conta bancária emitente do cheque. A discriminação contra a mulher foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. Experiências inovadoras no atendimento às mulheres vítimas de violência foram apresentadas no debate. No Piauí, o governo estadual criou uma central de atendimento 24 horas. Lá tem 2 delegadas plantonistas todo dia, escrivãs mulheres, o atendimento é feminino. A lição tem que ser feita em casa. E aí começamos a fazer. E remodelamos toda a perícia, totalmente. Nós remodelamos todas as requisições periciais, né? Em Alagoas, uma indígena está à frente da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Uma das novidades é o fundo específico para questões femininas. Acho que nós somos o único estado do país que temos o fundo para a mulher. E nós conseguimos isso no valor, o Fundo Estadual da Mulher, com 50 mil iniciando esse ano. Então, nós reativamos o Comitê de Prevenção de Combate à Tortura. Nós estamos trabalhando a situação finalizando o Plano Estadual da Mulher, que não se tinha. Outra índia, a advogada Wapchana Joênia de Carvalho, eleita deputada federal por Roraima, falou da necessidade de apoiar a mulher vítima de violência para que ela se sinta encorajada a denunciar. A gente tem que ter política para assegurar essa sustentabilidade das mulheres, para que ela se sinta independente, fortalecida, ao ponto de levar a cabo uma denúncia de violência doméstica e familiar. Esse é um lado também dos direitos humanos que precisa ser colocado como estratégias também. A ex-ministra de Políticas para as Mulheres no governo Dilma fez uma exposição sobre a conjuntura política e o risco para os direitos humanos. Ela citou que a tipificação de crimes contra a mulher muitas vezes não é cumprida nas delegacias. Em São Paulo, nós temos várias delegacias que não protocolam como, não preenchem, não tipificam como feminicídio. Por quê? Por que que não tipificam? Não é só porque não estão formadas, não. É porque existe uma cultura patriarcal, misógina, que a mulher estava lá no horário que ela não devia estar. Então, quase que ela merece ser estuprada. Essa frase aqui no Congresso, ela é conhecida, né? O Senado aprovou o acordo assinado pelo governo brasileiro que permite a revalidação de diplomas de conclusão dos ensinos fundamental e médio nos países do Mercosul. O decreto legislativo que ratifica o acordo precisa agora da assinatura do presidente do Senado. O acordo permite a mobilidade estudantil em todo o Mercosul, além de Bolívia, Chile, Colômbia e Equador, países associados ao bloco. Pelo texto, um aluno que estuda num país e se muda para outro tem direito ao reconhecimento do diploma ou certificado de conclusão. O acordo trata do ensino fundamental e do ensino médio. Será criada uma comissão técnica para estabelecer equivalências e harmonizar mecanismos administrativos. As famílias que transitam entre os países do Mercosul vão poder ficar mais tranquilas sobre a continuidade dos estudos de seus filhos. Também será mais fácil o intercâmbio de estudantes do ensino médio.
Esta professora de História diz que o acordo beneficia principalmente estudantes que moram nas fronteiras, além dos que fazem o ensino técnico. Ela acredita que a medida acaba por fortalecer a própria ideia do Mercosul como bloco, porque promove a identidade regional. Deixa de ser o outro, né, estranho, distante. Então, tem muitos aspectos importantes para o setor de integração. Isso é pensado em termos macroeconômicos quando se leva a essas políticas, né? Então, tem uma definição por trás dessas políticas. Perto de completar 15 anos, o Estatuto do Desarmamento pode ser alterado e até revogado. O assunto já está movimentando o Congresso e deve ganhar os holofotes em 2019, quando começa a nova legislatura. O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal que entrou em vigor em 2003. Ela restringiu drasticamente a comercialização e a posse de armas de fogo. O representante da ONG Sou da Paz diz que o Estatuto foi fundamental para a redução de homicídios. Nos 10 anos anteriores à aprovação do Estatuto, a taxa de homicídio por arma de fogo ela crescia mais ou menos uma média de 8% ao ano, ou seja, cada ano 8% a mais. Depois de 2003, na aprovação do Estatuto, você tem as primeiras quedas, os 2 primeiros anos que tem queda efetiva, e depois volta a crescer, mas volta a crescer aí na média de 2% ao ano. Agora, é um fato, se essas mudanças promoverem o maior acesso às armas para a população, especialmente o porte da arma de fogo, você vai ter um impacto negativo no crescimento dos homicídios, isso é fato indiscutível. Vamos ver em que velocidade isso vai acontecer, em que proporção, mas que vai acontecer, vai. Mas para o professor da UNB, o Estatuto foi um desserviço para a população. O Estatuto, ao estimular a entrega espontânea de armas, ao criminalizar a arma como se fosse uma peste, estimulou, na contramão, o banditismo. Se o sujeito imaginar, esse cara pode estar armado, pode estar com uma faca também, pode estar com um cacetete de aço, ele pode estar armado e me enfrentar, ou vamos dizer assim, ele não precisa necessariamente estar armado, mas pode enfrentar-me. Isso é uma dissuasão. Prestes a completar 15 anos, o Estatuto do Desarmamento pode ser revisto. Atuais e futuros parlamentares debatem a possibilidade de uma flexibilização na lei. Armar todo mundo não resolverá o problema da criminalidade e da violência no país. Só está provado que os estados, nações que ampliaram, que flexibilizaram o porte de armas, só aumentaram os índices de violência, só aumentaram os problemas de criminalidade, só aumentaram as ocorrências de tudo quanto é tipo. Desarmar é um princípio elementar. As armas têm que ser um instrumento das forças policiais, das forças do Estado. E é responsabilidade do Estado coibir a violência. Entregar isto, essa máxima de entregar as armas para qualquer cidadão, acabará vulnerabilizando os cidadãos, a ampla maioria dos cidadãos da sociedade brasileira. Uns dias, quando a população brasileira tiver autorização para ter uma posse de arma em casa, todo sujeito que for entrar, ele vai pensar, e se, né? Se tiver uma arma lá dentro. Então, é justamente isso. Aí as pessoas procuram se ater às exceções. Mas vai acontecer acidente? Vai, acontece. Vai morrer gente? Vai. Tenho dúvida disso, já morre quase 70 mil por ano. O Brasil é o país que mais morre gente, mais mata gente com arma de fogo. E olha que nós nem estamos em guerra. Mata mais do que os países que estão em guerra. Mas hoje só morre de um lado. Quando tiver, vai morrer do outro também. A maconha provoca psicose quando usada na adolescência? Tem impacto na aprendizagem? Vicia? O que realmente diz a ciência e o que é apenas mito? Essas e outras questões foram debatidas em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Maconha e adolescência é o tema do programa Em Discussão de hoje.
Oi, pessoal. Há alguns anos, o Senado tem debatido propostas para legalizar o uso da maconha. Algumas delas enviadas por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. A Comissão de Assuntos Sociais, inclusive, está analisando um projeto que propõe a legalização da maconha para uso medicinal. E no mesmo dia que debateu esse assunto, a CAS promoveu um outro debate sobre os efeitos da maconha na adolescência. 6 surtos psicóticos por uso de maconha, dos quais 2 estão esquizofrênicos lesados para o resto da vida. A gente não pode estabelecer uma relação causal. Ele desenvolveu esquizofrenia, alguma psicose, porque ele fumou maconha. Por que não utilizar a mesma política de controle do tabaco para a maconha? Afinal, quais os efeitos da maconha quando usada na adolescência? O que é ciência e o que é mito? É o que você vai ver no Em Discussão desta semana. O programa Em Discussão vai ao ar hoje, logo após o argumento. O senador eleito por Santa Catarina, Esperidião Amin, foi o mais votado no estado na eleição de outubro, com 1.200.000 votos. Vai ser a sua segunda passagem pelo Senado. Teve mandato entre 1991 e 1999. Também já foi prefeito de Florianópolis, governador de Santa Catarina e está no 3º mandato de deputado federal. Ele conversou com a jornalista Tânia Horman sobre os desafios para o mandato de senador. Senador Esperidião Amin, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, dar novamente as boas-vindas. O senhor que retorna à casa, não é? Já passou por essa experiência de vir para o Senado em 1990. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa por aí. Qual é a leitura que o senhor faz desse período de tempo? Que situação a gente encontra no Brasil? Porque foram 2 momentos importantes da história. A sua chegada aconteceu sempre em momentos importantes, né? Se for fazer um relato sobre isso, nós vamos invadir a biblioteca do Senado. Mas é um prazer para mim também. Eu não posso deixar de iniciar as minhas palavras agradecendo ao povo catarinense que me reconduz ao Senado, Casa da Federação, portanto, é a casa que representa os estados. Tenho essa primeira obrigação, mas num momento em que o Brasil, como um todo, precisa de um rumo político, democrático, dentro do Estado democrático de direito, que responda a essa avalanche de recados que as urnas nos deram, né? Não há dúvida que o sentimento popular é de repulsa à corrupção. E a corrupção tem como fatores explícitos, estabelecidos em lei para estimulá-la, a proliferação de partidos, o loteamento de cargos no governo e as formas de propina que esses 2 fatores geraram, consagrados no mensalão e no petrolão. Além disso, há um sentimento que até vai além fronteira, de questionamento da representação política. Aquele brado, você não me representa, é um brado que adverte a todos nós que confiamos na democracia, que achamos que a democracia é o melhor de todos os regimes políticos, ou o pior de todos depois de todos os outros. Então, é aquele que nós temos que procurar aperfeiçoar. E volto à fragmentação partidária. E o que isso representa na falta de qualidade dos governos, no pouco compromisso de quem exerce o cargo público com a sociedade, com os resultados que deve apresentar à sociedade, e mais compromisso com o partido que patrocina a sua nomeação, eu acho que isso faz parte dessa manifestação de repulsa que o voto majoritário desta eleição de 2018 nos traz como recado. Compreender todos os recados é uma tarefa complicada, mas isto aí, na minha opinião, é o cerne da coisa. Qualidade da gestão. Não há risco de você conseguir qualidade boa de gestão com esse tipo de escolha de quem vai ocupar cargos no governo. Então, esse é o desafio do presidente eleito e é o desafio de todos aqueles que estão na atividade política, gostem ou não, né? Que temos que
participar desse esforço de mudança de métodos, de metabolismo, de entendimento do qual é o meu papel, seja eu vereador, senador, presidente, governador, prefeito, deputado. Eu acho que é um momento desafiador e eu fico muito feliz por poder participar desse desafio com alguma experiência e com nenhuma dificuldade em reconhecer os meus erros, né? Nenhuma dificuldade em reconhecer o quanto eu tenho que aprender e, portanto, ajudar que todos nós participemos desse esforço coletivo. O senhor puxa um recado interessante, numa hora interessante, né? Porque o presidente eleito vem acenando com a possibilidade de ter uma outra relação com o Congresso Nacional, vem expressando uma intenção de compor, por exemplo, um ministério a partir de critérios técnicos, quer se afastar dessa prática política que o senhor descreve. No entanto, a gente vê na renovação do Congresso ainda um aumento do número de partidos representados. Exatamente. O que favorece tudo isso que o senhor descreveu, né? São sinais contraditórios, né? E junto com isso, uma pauta onde estão elencados questões que o país ainda não conseguiu enfrentar. Não é que não tenha tentado ainda, são questões recorrentes, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, todas demandas que estão aí postas nesse cenário. O que é que o senhor vê nesse horizonte? Como é que vai ser a atuação desse Congresso? Vai ser diferenciada de alguma forma? Essa mudança, essa renovação que as urnas ofereceram, o que isso vai trazer para o tratamento de questões que já não são novas, são inclusive recorrentes? Vão ser recorrentes. Não existe reforma da Previdência definitiva. Com certeza. A reforma da Previdência acompanha a nossa idade. É um sistema dinâmico, né? Forçosamente dinâmico. Eu gosto muito de ler a história do Royal, do Fundo de Previdência da Escócia, criado em 1741. Ele é dinâmico até hoje, por isso que ele prospera. O cálculo atuarial tem que ser refeito todos os dias. A expectativa de vida em 1910 no Brasil era de 34 anos. Hoje no meu estado é de 80. Então, até onde que vai? O Homo sapiens diz que nós vamos chegar a 150. Aí nós vamos quebrar a Previdência, a não ser que ela se adeque, que ela se adapte. E junto com isso a questão da gestão, então, né? Quanto a isso, eu acho que nós não temos a preocupação de fazer a reforma política definitiva, porque ninguém fez no mundo. Os americanos convivem com um sistema político altamente questionável. Você perde no voto popular e ganha na eleição indireta. A Inglaterra, que é a mãe da democracia representativa, desde a Carta Magna, ainda convive com os burgos podres, ou seja, distritos que emagreceram dramaticamente. Então, a reforma política definitiva, não. O que nós temos é que prosseguir na redução da fragmentação partidária, ou seja, redução no número de partidos, aumento da cláusula de barreiras, ou seja, das barreiras que já estão agora restabelecidas. Nós perdemos por decisão judicial 20 anos, 23 anos. Vamos computar o prejuízo e vamos evitar novos prejuízos. A reforma tributária não vai ser feita uma definitiva, porque o mundo também está evoluindo. A competitividade entre os países exige esperteza, não só textos jurídicos adequados, porque você pode perder a competitividade por um detalhe. O diabo mora nos detalhes, é no detalhe. Então, zelar pela competitividade, pela justiça tributária, não vai terminar, mas nós vamos ter que avançar. Esse é o nosso desafio, e avançar dramaticamente. Porque se em 2013 o povo foi às ruas de maneira não organizada, quase que espontaneamente, advertir, você não me representa. Agora ele disse isso no voto, maciçamente, com sinais contraditórios. Ele não quer mais esta prática de eu só te apoio se eu nomear fulano. Isso vai valer de cabo a rabo, da União até os municípios. E muitos de nós continuamos na política. Então nós é que temos que mudar. E os novos também têm que honrar isto. Nem todos os recém-eleitos, novos, estreantes, têm consciência da sua responsabilidade. Então,
tanto os experientes quanto os não experientes, temos que começar a construir um modelo novo. O Zygmunt Bauman dizia isso. Ruptura é quando você sabe que o que está aí não vai ser bom, não é bom, mas você não sabe ainda qual é o modelo certo. Então, nós vamos ter que, com muita busca de consensos, caminhar no sentido de responder positivamente a esse recado da urna. Qual é a expectativa do senhor para essa relação entre o executivo e o legislativo? A casa vai ter que ter essa consciência de se reorganizar segundo novos paradigmas. E essa relação desses poderes também? Até que ponto? O que o senhor espera disso? Isso perpassa realmente a chamada busca da harmonia entre os poderes, porque haverá interesses conflitantes entre o judiciário, entre o executivo, o legislativo, e aí Ministério Público, Tribunal de Contas, que apesar de não serem poderes, são faces do poder político e democrático de um país que nós temos que prezar e respeitar muito. Então, nós vamos ter que procurar consensos no momento em que nós estamos vivendo fortes radicalismos. Esse é o princípio da democracia. A última citação, eu gosto muito do jeito de pensar do Barack Obama. Quando os democratas perderam a eleição nos Estados Unidos em 2016, ele fez 2 discursos notáveis. Um em Atenas sobre a democracia e um outro dizendo, olha, é uma corrida de revezamento. Nós não podemos entender isso como uma guerra. E eu tenho que fazer o meu melhor e torcer para que o próximo, mesmo que não seja do meu lado, faça melhor ainda. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo time. Nós não podemos querer que o time perca porque não sou eu que estou jogando. Então, essa evolução, eu acho que pode ser alcançada mesmo a partir do radicalismo que estas eleições demonstraram. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, reiterar o meu compromisso com o meu estado, Santa Catarina. Quero trazer um pouco da nossa experiência de zelo pelo resultado da gestão, e esse resultado expresso por indicadores legítimos, auditáveis, que possam ser reconhecidos por todos. E esses indicadores eu gostaria que norteassem cada vez mais a gestão pública no Brasil, com o apoio decisivo dos tribunais de contas e, por consequência, do próprio legislativo e também com a participação do judiciário na melhora dos seus processos e resultados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.